Capítulo 19. Os Jinas em 1001 Noites. Conteúdo desse capítulo. O livro do véu de Ísis. Fatos estranhos que se repetem. As 1001 Noites primitivas e o Panchatantra hindu. Edições do Grande Livro. O livro de Kama e Dimna. A imaginação criativa segue os mesmos canais desde que o mundo começou. A busca da verdade histórica nas fábulas e nas crianças. As sagadas de uma idade mais feliz. Neve virando lodo. Shahriar Zacarias. O antigo tributo das 100 donzelas. Dinarzada e Secherazada, ou o humano e o Rina. Os redentores carregando o fardo dos ímpios. O comerciante honesto e os 3 anciãos Rina. Outra lembrança da vaca pentápode. O pescador e a Rina enterrados no fundo do mar com seus mistérios. Alá Dijin, o Rina de Deus. O velocino de ouro do marinheiro Sindad. A fonte dourada de Ctesias, de Gnido. Seif al-Muluk e a fada da matemática. Ahmed e a fada Parsi Banu, com seu mundo encantado. Príncipe Alama e o rei dos Rinas. Os pássaros de Unusaur. Conteúdo de todas essas histórias fabulosas e simbólicas do Grande Livro. Quantas coisas maravilhosas nos impressionaram ao longo dos capítulos anteriores. Vemos repetidas, e até ampliadas, naquele grande livro iniciático que chamamos de As 1001 Noites, ou Livro do Véu de Ísis, segundo seu hierógrafo. 1001, e de sua noite ou véu. Nota explicativa. Sabe-se que Antônio Galland, diplomata francês em Constantinopla, teve de se deparar, em finais do século XVII, com alguns antigos manuscritos árabes que continham, mais ou menos completo, o texto dos famosos contos deste nome, embora completo, como muitos livros arianos, passaram pela mão pecaminosa dos semitas, dessas crueldades impossíveis de serem toleradas por um ouvido casto e decente, que também não são raras na Bíblia. Além disso, muitos séculos antes, o contato com os árabes, principalmente na Espanha, havia trazido para o Ocidente não poucos desses contos, que, misturados aos dos livros de cavalaria, verdadeiras 1001 Noites ocidentais, foram vistos por toda parte. E ainda são vistos na forma dos chamados romances ou folhas de barbante. Galland expurgou de bom grado o livro dessas cruezas, dando na forma em que, através de inúmeras traduções e edições, chegou até nós, originando-se originalmente do persa Afsanad, do árabe Kitab al-Filzist de Mohammed ben Jir al-Nadim, ou do F. Laila ou Alayla, traduzido do árabe para o inglês por Payne e por Barton. No entanto, o desejo de fazer, sem os necessários dados ocultos, edições verdadeiramente críticas, levou-nos, ora a edições impiedosamente destruídas, como a dos jesuítas em Beirute, ora a tradução literal e completa do texto árabe para o francês, do Dr. I. C. Madruz, em 16 volumes, traduzido para o espanhol por Blasco Ibáñez, e cujas cruezas árabes relativamente modernas, não parses genuínas ou primitivas, são verdadeiramente intoleráveis, não importa como você as olhe. Tudo de acordo com essa triste lei, repetiu ao longo da história, para tornar sexual o mais puro simbolismo, como vimos com as Helenas dos grandes iniciados. Outras edições críticas, enfim, existem, destacando-se entre elas a inacabada Sheikh Yemeni, de Calcutá, 1814, o Breslau Abristra, 12 volumes, 1824, 43, a de Bulak, 1835, e a de Arbeck, no Cairo, o de MacNogin, de Calcutá, 1830, 42, o alemão de Gustavo Weyrich, com introdução do Barão Silvestre de Lacy, 1858, e alguns outros. Há outro livro oriental que anda de mãos dadas com As 1001 Noites, e é o Panchatantra ou 5 séries de contos, em que os personagens não são mais homens, fadas e gênios, como no primeiro, mas animais que raciocinam, com licença, leitores, como os homens conspícuos de nosso tempo, sempre orientados para a utilidade, o duro e rápido, o poetivo. Diria-se também que os 2 livros se resumem em um só pelo gênio imortal de Cervantes As 1001 Noites, com efeito, com seu sublime idealismo salvo as passagens mencionadas, entremeadas pelo semitismo árabe, seu transmissor, são o protótipo do sublime Cavaleiro de La Mancha, enquanto Panchatantra é, em os modos do rude Sancho Panza,
dos quais tem até uma espécie de ressonância fonética, e assim como deles deriva toda a literatura cavalheiresca, toda a nossa literatura dita didática. Sobretudo a das fábulas, das pequenas frases, dos pensamentos, etc., deriva do segundo, e Fedro, Esopo, La Fontaine, Samaniego e outros fabulistas não passam de pálidos reflexos do moralismo deste último livro, um livro admirável para mercadores, párias e sudras orientais ou ocidentais, mas detestável e falso para sacerdotes e guerreiros, porque, digam o que quiserem, a lei de castas existe e sempre existirá, mas não fisicamente ou na sociedade, mas no alcance infinito ou escada das almas. Dom José Alemão Bolufer nos deu uma tradução espanhola do Panchatantra, que também pode ser chamado de topadeza ou instrução lucrativa, em cujo prólogo ele discute o livro sânscrito de Kama Y Dimna, que no século VI foi traduzido em Pelevi, e de lá para a Pérsia e árabe nos séculos VIII e IX, ou seja, no período de maior esplendor dos califados de Damasco e Córdoba, razão pela qual este livro e o de As Mil e Uma Noites, que agora são traduzidas com interesse para os povos da Europa, são conhecidas desde a Idade Média na Espanha, constituindo aquela copiosa literatura, tola em algumas ocasiões, muito sábia em outras, das chamadas folhas de cordão, a mais genuína fonte de inspiração para o príncipe dos Wits. Alema, por outro lado, faz dos nomes de Kalila e Dimna meras alterações dos nomes Karatak e Damanarra, ou Karate e Damana, sem o sufixo de diminuição, desprezo ou ternura, com o respectivo significado de corvo ou astúcia, do famoso corvo do Alcorão, e domador ou triunfante, que são ambas, com efeito, na trama de As Mil e Uma Noites, as duas irmãs Secherazada e Dinarzada, ou Querata e Dinarza, que, por sua astúcia, triunfam sobre a tirania perversa de Shahriar ou Zacarias, do sacrificador, o dos sacrifícios humanos. Se não fugisse de nosso plano atual, dedicaríamos maior extensão a este interessante assunto, e talvez pudéssemos despertar no leitor a intuição de que muito provavelmente o primitivo livro sânscrito do Panchatanira, hoje perdido, não aquele com o referido título trazido para a Europa por Wilson em 1827, consistia em 5 livros ou séries de lã, e daqui magia tântrica, à maneira dos Vedas ou do Pentateuco, coleções simbólicas também, e, finalmente, que esses livros, de certa forma independentes, foram adaptados, respectivamente, ao ensino das 4 castas e à quinta dos excluídos, de acordo com suas respectivas potencialidades. O que conhecemos hoje como As Mil e Uma Noites seriam então fragmentos dos ensinamentos simbólicos para guerreiros kshatriya, ou cavaleiros, e o livro dos Vásias, ou mercadores, seriam os contos traduzidos por Alema e uma centena de outros como Panchatantra. Certas passagens toscamente feitas em As Mil e Uma Noites árabes poderiam muito bem constituir, como constituem, a literatura pornográfica de todos os países, ou seja, de um só. Ensino cruel de fato, por causa de suas consequências, para os degradados e para os pares espirituais, que tanto abundam. Fim da nota explicativa. Ficaram para trás, já para trás do crescente renascimento espiritualista do pós-guerra, e que nos dirão com autoridade que isso só prova que são sonhos da imaginação, tão felizmente combinados, que gozam do invejável privilégio de igualmente sugestivos com sua beleza os grandes como os pequenos. Para o crítico sério, porém, tais repetições de fatos estranhos, inexplicáveis, produzidos em pontos imensamente distantes uns dos outros no tempo e no espaço, assumem os caracteres que a lógica atribui à tradição ou testemunho constante dos séculos. Muito menos testemunhos de fatos foram suficientes, com efeito, para ter como indubitável não poucas de nossas coisas reputadas como científicas. Além disso, isso nos levaria a uma descoberta surpreendente, que a imaginação ativa ou criativa do homem, que aqueles cegos confundem intencionalmente com fantasia passiva e louca, sempre correu pelos mesmos canais desde que o mundo foi criado. Mundo, como respondendo, portanto, a leis imutáveis, que nada mais são do que as leis da entrevista do mundo dos Rinas. Para que o leitor possa apreciar, então, tudo que valem tais concomitâncias, não será demais que ele faça conosco uma leve excursão pelo tempo daqueles preciosos contos infantis, que nada mais são do que altas velhas verdades em seu simbolismo incompreendido de fábulas eficazes. Infelizmente, nossa humanidade atual está tão estragada, e a história tão cheia de erros, não digamos embustes, porque, segundo a etimologia, embuste é coisa dos pais ou tradição sagrada, que seríamos sempre lícitos, por meio da asepsia moral,
buscar a verdade naquelas fontes poderosas de beleza primitiva que são chamadas de fábulas e crianças. Concordando com essas afirmações, a professora HPB nos diz que em meio ao absurdo fantástico das Mil e Uma Noites, muito poderia ser achado digno de atenção se o relacionássemos ao desenvolvimento de alguma verdade histórica. A Odisseia, de Homero, por exemplo, supera em aparente falta de bom senso todos os ditos contos juntos, e, apesar disso, está provado que alguns de seus mitos são muito mais que criação imaginativa etc., como se fosse uma lei da imaginação humana ter sempre que cair pouco ou muito em tal monumento dos tempos, quase nunca conseguindo sair de sua letra, e, claro, nunca de seu espírito divino. Veja Ponos, a brilhante obra de Meliton Martin, uma das fábulas modernas que mais se assemelham ao estilo antigo. De repente, o problema do sexo, ao qual aludimos antes, aparece vigoroso já na introdução do livro. Os dois irmãos sultões descobrem a infidelidade de seus sultanas respectivas mulheres, a quem decapitam e, exasperados, acreditam que todas as outras mulheres são infiéis também por lei de sua natureza, graças a Kishahriar ou Zacaria, o mudo sacrificador do Templo de Israel, que na história evangélica é dado como marido como o famoso monstro irlandês e galego no tributo das 100 donzelas, decide sacrificar uma mulher todas as noites, depois de ter partilhado com ela o seu leito real. Depois de tão horrenda carnificina, que aterrorizou todo o império, surge uma heroína, Sherazade, a filha do vizir, que, como a Judite de Holofernes, ou o Iseu do mito tristânico, decide libertar seu povo de tal opróbrio e resolutamente oferece a si mesmo como um holocausto ao monstro, compartilhando sua cama. Nota explicativa: o vizir, pai de Sherazade, não deixou de opor obstáculos à heróica resolução da filha. Para isso, depois de 1000 razões, lembrou-lhe a fábula do burro e do boi, que é a terrível revelação da lei do karma ao longo da história. O vizir sabia muito bem, como sabemos, que quem tenta salvar karmicamente os seus semelhantes indefesos incorre na responsabilidade de todo o bom ou mau uso que façam dos seus ensinamentos, à maneira da chamada responsabilidade civil subsidiária dos às leis ora entre filhos menores e seus pais, ora entre devedores e seus fiadores. Assim, na fábula do vizir, quando o burro se arrependeu dos maus tratos que o seu senhor infligiu ao boi, aconselhou a rebelião, mas assim que o boi se rebelou, o mestre carregou o burro com todo o peso daquelas cargas que por seu conselho o boi havia parado de carregar, e assim o burro suportou seu infortúnio até que fez a segunda revelação ao boi. Ou seja, que o mestre o deixou engordar na ociosidade para matá-lo e comê-lo mais tarde, ao que o boi abriu os olhos e voluntariamente se submeteu à sua antiga cruz. Fim da nota explicativa. Aqui então vem o símbolo da ação da magia no mundo e na vida. A Rina Sherazada é acordada por sua irmã humana Dinarzada antes do amanhecer, hora da iniciação, e ela implora que ele lhe conte uma daquelas histórias divinas que ela devia aos seus estudos profundos. Sherazade aproveita aquela hora augusta que antecede a aurora, e na qual o homem começa a sair do misterioso mundo dos sonhos, penetrando naquele dos sonhos mais doces, sonhos Jina que são talvez a única verdade de nossa existência, e começa a sua história com a história do mercador e do ogro, que nada mais é do que o símbolo do triste destino da humanidade pós-atlântica destinada a desaparecer, como o pobre mercador da história estava destinado a morrer sob a espada do gênio maligno da magia negra. E como a pobre Sherazade também estava destinada a morrer, se naquele momento não tivessem aparecido 3 estranhos personagens, dignos de menção especial. Esses 3 personagens são 3 típicos velhinhos ou ginas, que aparecem para salvar o pobre comerciante no momento supremo em que, fiel à palavra que dera ao ogro de voltar no ano certo para ser sacrificado pelo horrendo crime de ter tâmaras comidas, dos mistérios dos dáctilos, ou conhecimento cabalístico mal adquirido, ele iria cair sob a lâmina implacável do ogro. O primeiro desses Rinas, como Shadu ou condutor da vaca pentápode que aparece nas histórias Rina de Olcott e Blavatsky a que fizemos referência em Dos Povos do Outro Mundo, p. 9, ele conduzia uma corça que não passava de sua esposa estéril, assim transformada por um mágico como punição pelo fato de ela, para se vingar de uma escrava de seu marido que lhe dera um filho, a havia transformado em uma vaca, e o filho em um bezerro. Não há razão para acrescentar que tal vaca e bezerro nada mais são do que a primitiva religião Jina refletida na famosa vaca de Gautama, o Buda, ou seja, os 2 cultos solar e lunar, dos quais tantas vezes falamos. A segunda Rina tinha 2 cachorros muito pretos, que,
por sua vez, não passavam de 2 miseráveis irmãos seus, ou homens, que, invejosos de sua prosperidade e ingratos com os benefícios anteriores, haviam tentado enterrá-lo e sua esposa Jaina no mar, como foi a Atlântida, que, por castigados, ele os havia metamorfoseado em cães amaldiçoados. Quanto ao terço dos Ginas que salvou o bom homem, a sua história foi tal e tão sublimemente misteriosa, como uma eficaz história mágica, que o livro tende a silenciar. Depois vem outra história muito famosa nas Mil e Uma Noites, e na do pescador,